Gênesis capítulo 31. Então, ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, enviou Jacó, e chamou a Raquel, e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai, para comigo, não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou, e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então, todos os rebanhos davam salpicados. E, quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então, todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai, e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos, e vi em sonhos, que os bodes que cobriam as ovelhas, eram listrados, salpicados, e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta, agora, os teus olhos, e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados, e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna-te a terra da tua parentela. Então, responderam Raquel e Leia, e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos, e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então, se levantou Jacó, pondo os seus filhos, e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado, e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E, no terceiro dia, foi anunciado a Labão, que Jacó tinha fugido. Então, tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos, a sua na montanha de Gileade. Então, disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos, e as minhas filhas, loucamente, pois, agora andaste, fazendo assim. Poder havia em minha mão, para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai, me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Então, respondeu Jacó, e disse a Labão, porque temia, pois que dizer comigo:
se porventura me não arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, e se não viva, reconhece diante de nossos irmãos, o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou, e, saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó, e contendeu com Labão. E respondeu Jacó, e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos, e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos, eu estive contigo, as tuas ovelhas, e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe o despedaçado, eu pagava, o furtado de dia, e o furtado de noite da minha mão, o requerias. Estava eu de sorte, que de dia me consumiu o calor, e, de noite, a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão, e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês, meu é. E que farei, hoje, a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem, e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Saduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja, hoje, por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja a testemunha, e esta coluna seja a testemunha, de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão, e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão, e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos, e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar.